Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por ter vindo a essa aula e obrigado sempre pelos elogios. E hoje eu vou falar aqui sobre o HDR, que é esse High Dynamic Range, que está escrito aqui, né? Ou grande alcance dinâmico em português. Aqui é no Wikipedia, aqui tem um texto que fala sobre ele e aqui explica um pouquinho o que é o HDR, né? As fotos tiradas em JPEG possuem uma profundidade de cor de 8 bits por canal. Isso quer dizer que são processadas cores de 0 a 255 do preto ao branco em cada canal, né? Arquivos com profundidade de cor de 16 bits possuem mais fidelidade de cores, inclusive do preto e do branco, pois contém mais informações de cor em cada canal. O intervalo entre as imagens de 8 bit a 16 bit é chamado de alcance dinâmico, que é o que ele vai fazer aqui, né? São muito mais detalhes e fidelidade nas cores encontradas. Quem inventou esse High Dynamic Range aqui foi desenvolvida na década de 40 por Charles Wyckoff para fotografar detalhadamente explosões nucleares. Com a ascensão da fotografia digital e software que facilitam a criação de imagens com grande alcance dinâmico, a técnica se popularizou. Antigamente se chamava BKT só por causa do bracketing, e o bracketing era feito nos filmes slides para que um dos slides saísse com as cores melhores, porque o slide você fotometrava, fotografava, a foto que saísse ali não tinha mais conserto, a não ser por tratamento ou por impressão ali na hora de ampliar, que eu poderia clarear um pouquinho ou escurecer um pouquinho, mas o slide mesmo já não teria mais como salvar ali se ele ficasse muito escuro ou muito claro. Então por isso se fazia o bracketing, que eram 3 fotografias com 3 exposições diferentes, uma com a exposição correta com o fotômetro no 0, uma com o fotômetro um pouquinho abaixo do 0 ali, no -1 até o -1 até -2, dependendo da situação, e a outra foto com +1, +2, dependendo da situação. No caso do HDR aqui, para fazer essa fotografia aqui de cima, precisou fazer essas 6 fotografias aqui embaixo para que fundisse numa foto só. Para que essa foto saísse como ela está aqui, ela precisou dessas 6 fotografias. Se eu fizesse com a foto normal, eu poderia escolher um outro horário e eu poderia fazer uma foto parecida com essa, ou talvez igual até, porque aqui dentro tem iluminação natural, ou então é um furo aqui, mas natural não, artificial, e ilumina alguma parte desse prédio. Essa parte da janela aqui eu poderia deixar desse jeito, num horário em que o lado de fora da igreja estivesse um pouquinho mais escuro e não claro como está aqui, né? Ou aqui também, lá fora tá de dia e aqui dentro tá só com esses pontos de luz aqui. Eu poderia fazer diferente ali, né? Como sempre, todo mundo pode fazer diferente. Isso aqui é um texto que, para quem gosta, né, pode ler isso aqui. E eu vou mostrar aqui, esse aqui é um amigo meu, esse aqui é a galeria aqui no Flickr do Jaimito Carteiro aqui, que é ele é um americano. E eu conheço ele desde 2007, que a gente se conheceu aí no Flickr mesmo. E ele foi um dos primeiros a fazer o HDR aqui. Ele tem várias fotos em HDR, sim, tem várias visualizações, favoritos, comentários. Ele não foi pioneiro, eu acho. Eu não sei se ele chegou a ser pioneiro, mas ele foi um dos primeiros a fazer esse tipo de fotografia. Ele conseguiu bastante alcance aqui dentro do Flickr com esse tipo de foto, porque na época era bastante diferente. Aqui tem várias fotos dele, dá pra ver aqui que tem muita visualização, e tem foto aqui que tem 49 mil visualizações, né? Isso é uma coisa grande aqui, né, para qualquer um assim normal, né? E ele também é uma pessoa normal. Ele começou a fazer HDR por volta de 2007, 2008. Vamos ver aqui, não tem mais página, ele só está nessa página também, como eu aqui, que não é pro, então ele só tem 200 fotografias. Essa aqui já é de janeiro de 2008, né? Então já faz 5 anos que tem essa fotografia, 5 anos e meio quase. E já desde essa época ele faz o HDR. E eu o conheci
por causa do HDR e por causa das minhas fotos. Ele entrou em contato comigo ali porque viu as minhas fotos e a gente começou a conversar e assim foi até a gente ficar amigo, e hoje em dia a gente já quase nem se fala porque ele já saiu faz tempo do Flickr, faz tempo que ele não entra aqui, né? E a gente pode ver, né, que esse tipo de fotografia, né, o HDR, ele pode ser considerado qualquer coisa, menos fotografia, né? Ele já usa a fotografia como base, mas é um processo eletrônico para se transformar 3 fotografias, 2 no mínimo, para conseguir fazer uma foto. É bastante difícil de conseguir isso aqui dentro de uma fotografia normal, né? Mas esse tipo de fotografia fica como... pode ser considerada artes plásticas, mas não simplesmente fotografia, tanto que ninguém usa, né? Ele aqui ele não deixa explícito, não, deixa aqui assim, ó, nos tags, ó, que já tem o HDR, né, que ele como fez e como ele fez, né? Já deixa avisado que isso é HDR, que quem vê já sabe que é, né? Aqui a gente consegue ver uma foto bem definida do HDR, né? E a gente vê que fica bastante diferente, ele fica com essa cara surreal. Ele ainda fez esse tratamento aqui da moldura e ainda colocou uma sombra em volta, né? E ele tem vários tipos de HDR e várias fotos, né? Ele é um bom fotógrafo e vale a pena ver as fotos dele. Então, já começa por aí de 6 fotografias para se formar uma, né? Então ela não pode ser considerada uma fotografia só porque fotografia é escrita com a luz, né? E quando você junta a foto, já não é mais escrita com a luz, né? Essa fusão eletrônica da imagem, uma fusão digital. Se isso aqui for considerado foto, esse tipo de trabalho aqui do Andy Warhol também tem que ser considerado foto, porque isso, a base é fotografia, mas a técnica usada é serigrafia. E a nossa técnica do HDR é digital, né? Então só muda a mídia ali, o processo de fabricação. A base vem da fotografia e o final é uma fotografia, né? Só que é parte da fotografia, mas considerada obra de arte, né? Artes plásticas, né? E se o Andy Warhol também for considerado como fotografia, né, então o Philip Haussmann também tem que ser considerado simplesmente fotografia, né, e o dele não é, né, muitas vezes é montagem na fotografia, mas são consideradas obras de arte, né, e muitas tiveram trabalhos dentro do laboratório para se fazer a foto, né. Algumas foram montadas dentro de estúdio e feitas no estúdio mesmo, né, para parecer irreal, mas sendo real, e muitas outras foram montadas em laboratório, foram trabalhos do laboratorista que fez, como essas daqui, né? E tem várias outras também que são montagens que são consideradas obras de arte, são vendidas como obras de arte, são obras de arte com suporte fotográfico. Então ele não é simplesmente uma fotografia, né? Então ele é considerado uma montagem, mas com o suporte fotográfico. Eu vou fechar agora aqui o Google, porque senão vai bugar tudo aqui pra mim. E aqui eu fiz 5 fotografias, eu só montei esse cenáriozinho aqui pra gente ver. Eu fiz essas 5 fotografias aqui com exposições diferentes, sempre com 2 pontos de diferença. Essa do meio aqui é a que o fotômetro deu 0. Essa aqui deu -2, -1, 0, +1, +2. Eu vou mostrar agora como se faz um HDR aqui com o Photoshop. Nas câmeras, muitas câmeras já nem tem mais o BKT, ela já é direto o HDR, né, e já faz direto por ali. Só tem que escolher quantas fotos quer fazer e qual o tamanho da diferença das exposições, né. Eu vou fazer aqui pelo Photoshop aqui para mostrar, né? E vou colocar aqui, ó. Já começa por aqui, ó. Automatizar. E o automatizar já vem aqui, mesclar para HDR Pro. Clico aqui e ele me pede para escolher os arquivos. Escolha 2 ou mais arquivos de um conjunto de exposições para mesclar e criar uma imagem HDR. Tentativa de alinhar automaticamente as imagens de origem. Então vamos procurar aqui. Eu já sei que são essas 5 últimas, então já vou pegar elas aqui. Essa e essa aqui. E vou abrir. E vou dar o OK e vamos esperar agora, porque
tem que esperar ele carregar 5 fotografias e fazer essa mesclagem delas, a básica pelo menos, né? E vai esperando, e ele está fazendo automaticamente. Então por que isso não é válido na fotografia, assim como fotografia mesmo ali, a fotografia clássica? Porque é o computador quem está fazendo isso para você, né? Você não fez nada. Então você tirou 5 fotos com exposições diferentes e ela está mesclando para você, e agora vai te dar outras oportunidades, assim, outros padrões aqui, outros filtros que você pode usar. E tem todos os tipos aqui. Eu tenho, quer dizer, todos não, né? Tem esses tipos aqui, ou eu posso inventar um outro aqui. Eu não vou inventar porque eu não sei usar isso, porque eu não gosto muito de usar, porque não é parte da fotografia para mim, né? Eu consigo resolver esse tipo de coisa fora do HDR, né? Simplesmente na fotografia. E aqui eu vou dar só esse comando surrealista aqui pra gente ver o que faz, né? Ele fez automaticamente e acabou, né? Então eu posso usar direto aqui, posso escolher um pouquinho a exposição aqui, deixar um pouco mais escuro, um pouquinho mais claro, como no outro ali, né? Não muda muita coisa assim. Aqui as sombras aqui não vai mudar muita coisa. Vou tirar aqui um pouco para não estourar demais ali, vou fechar um pouquinho mais. Só escureceu esses outros filtros aqui, né? Mas isso a gente tem como consertar também aqui, né? Eu acredito, né? Porque eu realmente não sei usar esse negócio muito bem aqui, porque eu nem gosto muito de usar ele, né? Aqui tem adaptação, equalizar, exposição e gama, compactação de realce. Isso não sei nem o que é, nem para que serve aqui. Aqui baixo contraste, alto contraste surrealista, vamos ver. Aqui já melhorou um pouquinho aqui a parte da sombra, mas criou essa aura branca em volta de tudo. E essa aura está muito dura ali, né? Aqui já tira um pouco, aqui já aumenta. E aqui provavelmente diminui essa intensidade da linha. E assim eu vou fazendo um HDR aqui. E vou mudando as coisas para como eu quero, para onde eu quero. E assim fazendo com que essas cores fiquem irreais, ou talvez até reais, ou próximo do real. Mas também é uma junção de 5 fotografias, né? Aqui também tem baixo contraste em preto e branco. Vamos ver alto contraste monocromático e várias outras opções aqui. Fotorrealista, vamos ver, a fotorrealista já aparece isso. E assim eu vou fazendo. Aí eu posso fazer qualquer tipo de fotografia aqui, principalmente onde tenha muita diferença entre luz e sombra, para que apareçam todas as nuances da sombra e as nuances do claro, né? E numa fotografia direto pode não ser tão fácil de fazer isso, né? Precisa de técnica e muitas vezes precisa de iluminação, né? Para fazer com que ele fique mais bonito. Aqui já deu realçou a aura em volta ali do negócio aqui, vamos ver. Mais ou menos isso. E é isso. E pronto, deu ok aqui, acabou. E aí o computador vai fazer para nós a nossa foto HDR aqui. E está pronta a nossa fotografia. Enquanto eu poderia ter pego aqui direto, se fosse o caso, né? Eu poderia pegar essa que está um pouco subexposta aqui, abrir no câmera RAW e ter a fotografia mais realista do que a outra, né? A outra poderia ter ficado um pouco mais realista ali, mas é porque eu não tenho muita aptidão aqui pro automatismo, né? Então eu prefiro fazer com que ele apareça porque eu quero que apareça. E aqui fica a foto também já pronta, que a gente pode fazer várias coisas também. E aqui não tem nem muito o que fazer, as cores não ficam tão perfeitas, né? Porque a luz era muito fraquinha também, eu fiz o balanço do branco e tudo. Mas essa parte branca deveria ficar mais branco do que esse branco que está aqui dentro, né? Que dá pra ver que tem um leve azul aqui. Vamos tirar só um pouquinho do azul, já entrou muito vermelho. Se eu colocar mais verde... Bom, assim fica difícil de arrumar também, mas fica um pouquinho mais natural, né? E eu posso fazer todos os outros tipos de técnicas aqui para fazer a vinheta, para fazer qualquer coisa assim, eu posso fazer sozinho aqui, né? Sem precisar que o computador me faça para mim, né?
e numa foto só, né? E é por isso que eu prefiro a fotografia mesmo, né? Que faça a foto sozinha ali, ou sozinho, né? E uma foto só e fazer com que ela fique boa. Desse tipo de automatismo de Photoshop é muito fácil de usar, e isso faz com que você não evolua, você que se conforme com o automatismo, ou que você goste mesmo disso e que faça direito esse negócio assim do HDR, e que faça parecer uma obra de arte mesmo, né? Assim, simplesmente jogar cor e deixar a cor muito estourada, muito forte, chama a atenção, mas deixa a desejar como fotografia, né? E nem considerado fotografia né? É artes plásticas, né? Artes visuais. Mas a fotografia mesmo é uma só, enquanto o HDR são duas no mínimo, né? Eu vou postar essas duas fotos depois no Facebook e vocês votam para ver qual é a melhor, assim. Tem que levar em conta que eu não sou pro em HDR também, mas eu vou postar essas duas e vocês votam lá para ver que foto ficou melhor. E eu também queria chamar a atenção para um detalhe que eu vi aqui, né, do pessoal que fala tanto em granulação grande, granulação pequena. No HDR ele acaba perdendo um pouco do detalhamento da fotografia. E dá pra ver essa perda leve, assim, mas dá pra ver. Então eu vou postar essas duas fotos lá, depois vocês votam em qual ficou melhor aqui, ou qual dá uma impressão melhor. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Clique no gostei se você gostou, clique no favorito, compartilhe e faça os comentários também. Muito obrigado e até a próxima aula.